Já imaginou se você soubesse a data que as empresas da sua carteira anunciam dividendos? Já imaginou se você soubesse a data com? Com certeza essa seria uma informação muito valiosa, só que infelizmente nem todas as empresas da bolsa nos fornecem essa informação. E sabendo disso, foi criada uma estratégia que se chama dividendo inteligente ou até mesmo conhecida por alguns como dividendo preditivo. É a mesma estratégia, só possui um nome diferente. Como funciona essa estratégia? A gente mapeia o histórico de anúncios das empresas, histórico de Datacom, e ao mapear esse histórico a gente identifica que algumas empresas são altamente previsíveis. E sabendo disso, eu vou te trazer 5 empresas que historicamente possuem a Datacom durante o mês de março. É muito importante conhecer essas datas que eu vou te trazer e também analisar o histórico de dividendos, pois o histórico nos diz muito. Caso a empresa vier anunciar um novo rendimento, você irá identificar que ele se aproxima e muito dos valores que a empresa entregou no passado. E vamos iniciar falando sobre uma das melhores empresas de saneamento básico da Bolsa de Valores, a Copasa, empresa que tem se tornado um refúgio para os investidores que fogem da política de dividendos da Sanepar, pois na Copasa possuímos dividendos de forma trimestral e durante o mês de março a empresa costuma ter a Datacom dos seus maiores rendimentos. Ela valoriza 9% nos últimos 12 meses. Quando olhamos para indicadores de valuation, os seus múltiplos estão extremamente descontados. Um preço sobre lucro de 5,83, enquanto o benchmark de mercado é 15. Segundo Benjamin Graham, autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador seja abaixo de 15. Muitos investidores gostam de no máximo 10, 12, podemos considerar que é uma boa estratégia. Quando olhamos para o preço sobre lucro da Copasa, 5,83, isso nos diz que caso a empresa repita os seus lucros dos últimos 12 meses no futuro e venha distribuir 100% do seu lucro em cerca de 5,8 anos, a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. E quando partimos para o seu preço sobre valor patrimonial, observamos que a empresa está com um ágio, ou seja, 4% mais cara do que ela vale no papel. O benchmark de mercado é 1,5 vezes. E quando olhamos para a dividend yield, não temos o que falar. A Copasa tem se transformado em uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Dividend yield de 12,9%. E agora vamos identificar as datas que a empresa costuma ser previsível para nos anteciparmos a bons anúncios de rendimentos. Nos últimos 5 anos, eu gosto sempre de analisar no mínimo os últimos 5 anos para identificar as datas mais prováveis de rendimentos. E com esse histórico em mãos, observamos que a empresa anuncia em média 3 rendimentos ao ano. Essa é a média com previsibilidade de Datacom durante o mês de março, junho e setembro de cada ano. Observem aqui que está filtrado pelo mês 3. Se a gente descer aqui a nossa planilha de acompanhamento do dividendo inteligente, observamos que de 2019 a 2024 a empresa não falhou e por isso ela está no nosso radar para o dividendo inteligente para o mês de março. Já identificamos as datas que a empresa é previsível e agora vamos nos atentar, ter atenção aos valores que a empresa entregou nos últimos 3 anos, pois você irá observar que os rendimentos não fogem muito disso e caso ela venha entregar rendimentos próximos aos últimos 3 anos, a gente já sabe o yield que podemos esperar na cotação que eu gravei esse vídeo. 2022, apenas 8 centavos, 0,41, no pior cenário, 8 centavos. Agora, 2023, o maior rendimento dos últimos 3 anos, durante o mês de março, 4,63 e 2024, 87 centavos, 4,06 e para ser extremamente conservador, buscamos sempre analisar a média e caso a empresa venha anunciar 65 centavos, podemos esperar 3,03 e eu estou muito otimista com o próximo anúncio de rendimentos da Copasa, pois ela está presente na nossa carteira aqui do canal e de acordo com o preço teto atualizado para 2025, método Bazin, identificamos uma boa margem de segurança. A empresa vem passando por uma correção, se a gente considerar aí nos últimos meses. Se a gente voltar para o seu gráfico de cotação ajustada, observamos que a empresa chegou a ser negociada a R$ 25, chegando até mesmo a 26 em setembro de 2024. Vamos voltar aqui para o preço teto, buscando o mínimo que o método prega, 6%, preço teto 32,60. Com esse método, identificamos uma margem de segurança de 51,7%. E um ponto interessante é que para 2025 podemos até mesmo subir a régua, buscar um yield estimado de 7, 8% de acordo com o seu perfil.
muitos estão utilizando o cupom do Tesouro Direto. Como assim, bombeiro? O cupom do Tesouro Direto. Sabe por quê? No método Bazin é utilizado esse mínimo de 6%. Quando essa estratégia foi criada, lá por meados de 1980, 70, os títulos públicos entregavam na casa de 6% e por isso é utilizado esse mínimo de 6% para chegar ao preço teto. O que seria o preço teto? O preço teto é o preço máximo, o preço limite que você irá pagar no ativo para buscar esse mínimo de 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos. Só que ao abrir o site do Tesouro Direto, identificamos que o Tesouro está entregando Tesouro IPCA 2045 de longo prazo, IPCA mais 7,48. Naquela época, 6%. No momento atual, 7,48. Só que vale a pena lembrar que esse título sofre variação ao longo do tempo. E por isso é importante ter um número que melhor se encaixe no seu perfil. Vamos utilizar aqui 7,48, somente para te mostrar o quanto isso altera o seu preço teto. Para buscar esse mínimo do cupom, preço teto fica em R$ 26,15, margem de segurança de 21,7. Próximo ativo que está no nosso radar, Vale, que desvaloriza 17% nos últimos 12 meses, abrindo uma excelente janela de oportunidade para quem gosta de pagar barato nesse tipo de ativo. Na verdade, todo mundo deveria gostar de pagar barato em empresas de commodity. Quando olhamos múltiplos de valuation, um preço sobre lucro de 5 e preço sobre valor patrimonial de 1,16. Podemos considerar que são múltiplos atraentes. E quando partimos para o dividend yield, um belíssimo rendimento, 10,08. Vale tem se transformado em uma das maiores vacas leiteiras da Bolsa de Valores. Além de estar pagando bons rendimentos, o ativo vem pagando com muita previsibilidade. Analisando o histórico dos últimos 5 anos, observamos uma média de 3 anúncios de rendimentos durante o ano, com previsibilidade de Datacom durante o mês de março, agosto, novembro ou dezembro. Já está filtrado aqui pelo mês 3 e você observa que de 2021 a 2024 a empresa não falhou e a gente observa que durante o mês de março ela costuma ter a Datacom de bons rendimentos. E isso ficará visível analisando o histórico de 2022 a 2024. O menor rendimento foi em 2023, 3,45 na cotação atual, pois a empresa entregou R$ 1,82. Utilizando a média dos últimos 3 anos, 5,21, pois ela entregou uma média de 2,76. Essas datas e valores dos últimos 3 anúncios nos ajudam e muito a tomar a melhor decisão, caso você utilize a estratégia do dividendo inteligente. A média da Vale é R$ 7,21. O método prega 6%, só que eu gosto de fazer algumas variações. Na Vale, no momento atual, para calcular o meu preço teto, eu estou utilizando 9% e o preço teto fica em R$ 80,14, margem de segurança excelente, de 51%. Agora, utilizando o cupom que eu mostrei anteriormente na Copasa, vou trazer também na Vale 7,48, preço teto fica em R$ 96,43, 81,4. Bombeiro, eu sou obrigado a utilizar esse 9, 7,48, 6? Não, você não é obrigado. Esse método não precisa ser engessado e você pode fazer alterações de acordo com as suas premissas. Vamos imaginar aqui que você seja extremamente criterioso e exija no mínimo 10% de uma empresa de commodity. Nesse caso, você deveria pagar no máximo R$ 72,13. E agora vamos falar sobre 2 empresas que anunciam rendimentos juntos. Como assim, bombeiro? Rendimentos juntos? Sim, no fato relevante, informando o rendimento, vem o valor da metalúrgica Gerdau e também da Gerdau. Vamos iniciar falando sobre a Goal 4, que passa por uma forte desvalorização, se a gente considerar aqui do mês de dezembro até agora, uma forte correção, abrindo uma boa janela de oportunidade para quem gostaria de pagar abaixo de R$10 na metalúrgica Gerdau, preço sobre lucro de 6,17, preço sobre valor patrimonial de 0,54, com dividend yield bem magrinho, 4,58, somente isso, bombeiro? No momento atual sim, só que se a gente observar aqui de 2021 a 2023, a empresa entregou grandes rendimentos, principalmente em 2021, que o seu yield chegou na casa dos 20%. E já que estamos falando de metalúrgica Gerdau, vamos falar sobre Gerdau GGBR3, que é a mais barata em comparação com a GGBR4. Desvaloriza 0,31 nos últimos 12 meses, um preço sobre lucro de 7 e um preço sobre valor patrimonial extremamente descontado. Estaremos pagando 61% pelo que a empresa vale no papel,
com o dividend yield de 4,92%. Os rendimentos da metalúrgica Gerdau e também da Gerdau, durante o mês de março, não costumam ser grandes rendimentos. Na verdade, é um dos menores rendimentos que a empresa costuma anunciar durante o ano. Média de 4 anúncios, com previsibilidade de Datacom durante o mês de março, maio, agosto e novembro de cada exercício. Está filtrado aqui pelo mês 11, você observa que nos últimos 5 anos a empresa não falhou. Vamos filtrar agora pelo mês de março e de 2019 a 2024 ela só falhou em 2020. Na verdade, não. Esse rendimento acabou se antecipando. A Datacom aconteceu no dia 28/2/2020. Podemos considerar aqui mês de março e observamos que nos últimos 5 anos a empresa se mostrou altamente previsível, assim como a Gerdau GGBR3. Média de 4 rendimentos durante o ano, com previsibilidade de Datacom durante o mês de março, maio, agosto e novembro, a mesma data da Goal 4. E em 2020, novamente, isso se repetiu. Se a gente filtrar aqui pelo mês 2, observamos que a Datacom de 2020 aconteceu no dia 28/2/2020. E se a gente analisar o histórico de rendimentos com a Datacom durante o mês de março, observamos que esse rendimento dificilmente ultrapassa os 1%, analisando com a cotação atual. Observando a média, chegamos a 8 centavos, 0,85, e da mesma forma acontece com a GGBR3. 20 centavos, 2022, 2023, 1,23, observando a média, 1,03, e no pior cenário, 10 centavos em 2024, estamos falando de 0,62 na cotação atual. Vamos avançar e trazer o preço teto da Goal 4 inicialmente, com o yield de 8% e também utilizando o cupom do Tesouro. Para buscar o mínimo de 8%, preço teto 14,48, já para 7,48, 15,48 é o preço teto, e a margem de segurança no primeiro cenário está em 47%, já no segundo com o cupom 57%. E agora eu vou te trazer o preço teto da GGBR3, média de 1,88 para buscar o mínimo de 8%, preço teto fica em 23,58, já com o cupom 25,21, a margem de segurança ultrapassa os 45%. E agora vamos falar sobre Unipar. Eu decidi trazer esse ativo para o mês de março, só que é importante lembrar que a Datacom está sofrendo alteração em alguns anos. Ela aconteceu durante o mês de março, como 2024, já em anos anteriores a Datacom aconteceu durante o mês de abril. Então é importante você já se atentar a Unipar, pois ela costuma ser altamente previsível, Datacom ou em março ou abril. Desvaloriza 24% nos últimos 12 meses, está com múltiplos de valuation bem esticados, um preço sobre lucro de 12,84, preço sobre valor patrimonial de 1,97, olhando para o dividend yield, ele está na casa de 8,87. Abrindo o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, você irá identificar o que eu estou te dizendo. Média de 3 rendimentos nos últimos 5 anos, com previsibilidade de Datacom durante o mês de abril, novembro ou dezembro. Por que você está trazendo ela para o mês de março, bombeiro? Vamos inicialmente filtrar pelo mês de abril. E você irá observar que nos últimos 5 anos, ela só falhou em 2024? Não. Na verdade, em 2024 tivemos uma alteração. De 2019 a 2024, a Datacom aconteceu durante o mês de abril. Já em 2024, esse rendimento teve a Datacom durante o mês de março. Foi um bom rendimento, se a gente considerar os dois valores, estamos falando de aproximadamente R$ 1,50 por ação. Ela já deve estar no nosso radar ou para o mês de março ou abril, pois como eu mostrei, março ou abril, a Datacom não costuma falhar. E agora vamos trazer o preço teto da Unipar, Unip 6, utilizando o yield que eu estou buscando no momento nesse ativo, que é um mínimo de 10%, e o meu preço teto fica em 76,64, pois na Unipar eu gosto de utilizar esse mínimo de 10% com essa atualização para 2025. Já com o cupom 7,48, o preço teto fica em R$ 102,46, uma margem de segurança de 115%. Caso você queira, você pode até mesmo subir a régua, buscar 12% em 2025 na Unipar, pode se encaixar muito bem e o preço teto fica em R$ 63,87. E você, utiliza a estratégia do dividendo inteligente
uma estratégia que nos ajuda na tomada de decisão. Vale a pena lembrar que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Eu gosto e muito da estratégia do dividendo inteligente. Na verdade, eu utilizo essa estratégia, eu e a senhora bombeiro, na nossa carteira pessoal, desde janeiro de 2019, janeiro, fevereiro, e essa estratégia tem nos ajudado e muito a direcionar o nosso aporte do mês. Eu sempre analiso macro e micro locação, preço teto, a gente sempre busca pagar barato, e a partir do momento que possuímos os ativos que estão abaixo da nossa microlocação e também os ativos que estão baratos, a gente parte para o dividendo inteligente, pois se existe duas empresas baratas na nossa carteira, quando a gente abre o dividendo inteligente, uma delas, de acordo com essa estratégia, irá anunciar dividendos daqui 2 meses, 3 meses. Já a segunda empresa, que também está barata, de acordo com o dividendo inteligente, irá anunciar somente daqui 6, 7, 8 meses. E aí, qual que a gente irá comprar? A que está barata e próxima de anunciar dividendos? Ou a que está barata e irá anunciar somente daqui 7, 8 meses? É óbvio que a que está barata e próxima de anunciar rendimentos, nos ajudando a aumentar posição em um ativo que está próximo de anunciar dividendos, fazendo que o nosso fluxo de renda cresça. Se o dividendo não acontecer, a gente segue a vida tranquilo, pois estamos com um bom ativo na carteira e pagamos barato. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos!